Eu quero compartilhar com vocês, nosso tema de hoje, né? É heróis geracionais. Já se falou tanto de herói, eu fico pensando, mas será que tem alguma coisa que possa mais ainda ser dito? De tanto que já foi falado, mas eu creio que Deus vai continuar falando conosco, e a minha ministração vai ser um pouquinho, talvez, fora do convencional, porque talvez metade da minha ministração seja simplesmente a leitura da Bíblia. E eu quero que nós estejamos com o nosso coração. É muito comum, quando o pregador faz a leitura do texto, as pessoas estarem desligadas da leitura do texto. É muito comum. Elas se conectam quando ele começa a trazer a interpretação que ele tem daquele texto, ou seja, a mensagem propriamente dita, e eu quero te desafiar a fazer algo, não digo que novo, mas um exercício especial, que nós ouçamos juntos o que Deus está falando diretamente por sua palavra, independentemente do pregador. Está disposto a fazer esse exercício comigo? Amém? Vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude? Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por essa experiência que o Senhor está nos proporcionando. Eu tenho total convicção, Senhor, que tu trouxestes um a um, nome a nome, para estar aqui. E os teus propósitos, eles são grandiosos. O Senhor nunca faz nada sem propósito. E, Senhor, ao estarmos aqui, queremos estar não só de corpo presente, mas queremos estar mergulhados em tudo que o Senhor está fazendo e dizendo neste lugar. Que nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser esteja voltado para receber do Senhor tudo aquilo que tu queres operar em nossas vidas. Fala conosco mais uma vez. O Senhor já falou tanto aqui, se fôssemos embora agora, já sairíamos daqui com uma bagagem gigantesca, mas eu sei que o Senhor ainda tem mais a nos acrescentar, e nós não queremos desperdiçar absolutamente nada daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Assim nós te pedimos, nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Já foi dito aqui que o texto áureo, né, da questão dos heróis, qual é? Hebreus 11. E nós até já fizemos, acho que foi com o Gustavo, uma leitura parcial desse texto. Eu quero voltar a ler esse texto com vocês, dando alguns enfoques sobre ele, beleza? Então, abre a tua Bíblia em Hebreus 11. Vamos lá, a leitura nos diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Olha a palavra convicção. Verso 2: pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação, destaque, em tempos, ok? Em tempos, destaque, obtiveram aprovação. Há um teste, obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, agora ele começa a falar de exemplos. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E com isso, mostrou que era um homem justo. Grifo da palavra homem justo. E Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito tempo esteja morto, grifo, muito tempo já estava morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Um homem que é muito tempo morto, o exemplo dele ainda fala.
Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Grifo. Conhecido por agradar a Deus. Não era só Deus que conhecia essa verdade dele, da vida dele, mas as pessoas da sua época viam isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família. Grifo, para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus. Agora há pouco a Isadora falou sobre algo importante, que era obediência. Imagine no contexto de Noé, que loucura. Deus manda fazer uma grande embarcação, que nós chamamos de arca, que era um barco gigante, no meio do nada. Por quê? Ele diz, olha, Deus disse que isso aqui tudo vai virar água. A humanidade, até o dia que começou o dilúvio, não conhecia chuva, não havia chovido sobre a terra ainda. Primeira chuva que cai sobre a terra é justamente a chuva que começa o processo do dilúvio. Depois, dali, Deus estabelece um regime de chuvas sobre o planeta. É um estudo à parte, mas é uma verdade bíblica. Tu imagina, cara, eu estou construindo porque vai vir água de tudo que é lado. É uma coisa de louco. O que precisava? Muita fé para obedecer nesse comando de Deus. Que o advertiu, ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo. Grifo. Condenou o resto do mundo. No caso de Noé, a condenação foi literal, todos morreram. E recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro. Grifo, era como estrangeiro. Ele estava na terra da promessa, mas viveu sobre ela como se fosse um estrangeiro, ele viveu como um nômade. Ele comandava um grupo de nômades, que viviam em tendas, mas já estava no lugar da promessa, mas ainda não vivia a qualidade da promessa, a realidade concreta da promessa. Depois nós vamos voltar nisso tudo. Morando em tendas, assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Grifo. Esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa.
E assim, uma nação inteira veio deste homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé. Morreram na fé. E embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior. Grifo, buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida, e em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Só para ilustrar a morte que Abraão iria impor sobre Isaque, primeiro, ele iria usar o cutelo para fazer a morte por sangria. Ele ia extrair o sangue do filho e depois completar o sacrifício por holocausto. Como é que é o holocausto? Oferta queimada. Olha a dimensão da confiança desse homem em Deus. Ele diz: Deus não brinca com a gente. Deus me disse que é por meio desse meu filho que ele vai me dar uma grande descendência nesse mundo. Mas agora ele está pedindo para eu sacrificar. Ok, eu vou fazer o que ele manda, mas no final ele vai ter que devolver meu filho, porque ele prometeu. E ele estava pronto para sacrificar e depois cremar o seu filho, assar o seu filho, como sacrifício. E ele disse: não interessa, no final ele vai ter que viver. E aí nós conhecemos a história, sabemos que Deus interviu, e foi um teste, uma prova, como ele faz com a gente por muitas vezes, talvez não na mesma intensidade com que foi com Abraão. Por isso, não é à toa que ele é chamado de o pai da fé. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, olha mais uma vez a palavra no fim da vida, declarou com toda confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. Um pedido que se cumpriu 400 anos depois. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram o quê? O que é que Gustavo acentuou agora na última fala dele? Vencer o medo. Eles não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei.
Pela fé, Moisés, já adulto, recusou, olha a atitude, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Escolhas, mortificou o seu hedonismo, como ouvimos na mensagem da Isadora. Preferiu sofrer e ser maltratado do que ter a qualidade de vida como filho da filha do faraó. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa de Cristo. Olha a interpretação que o autor aos Hebreus teve da postura de Moisés. Ele faz essa afirmação que Moisés preferiu sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. Pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias, e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espias. Quanto mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, ele falou de uma categoria de heróis. Que categoria é essa? Aqueles que tiveram aparentemente resultados positivos das suas batalhas. Aqueles que enfrentaram tudo isso, né, e escaparam, e venceram, e tiveram êxito, e a história deles foi contada, eles são tidos como heróis. Podemos citar Daniel. Qual foi a grande história de Daniel? Na cova dos leões. Os 3 amigos dele, qual é a grande história dos 3 amigos dele? Entraram aonde? Na fornalha. Então, o autor aos Hebreus, ele faz essa menção destes que tiveram essas grandes conquistas, aqueles guerreiros que pela fé, sozinho, enfrentaram centenas e venceram. Estou vendo uma série no Netflix, que fala da história da formação da nação turca, né? Da Turquia lá, do povo turco. E eu já estou no episódio, acho que 170. Top, né? E aí tem um grupo de soldados lá que os caras são demais, os caras entram e lutam, são 5, 6 caras que enfrentam às vezes 50, 60, 100 caras, e eles vencem tudo que é batalha. E é embasado, né, segundo os relatos lá,
embasado realmente na história da formação daquele povo. Então, o autor aos Hebreus faz menção desses camaradas, que é aquilo que fica na nossa memória como registro de herói. Mas ele segue dizendo: outros, porém, foram torturados, recusaram-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos como peles de ovelhas e cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagavam por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles. Está percebendo que é uma outra categoria de herói, segundo as escrituras aqui? Eles não têm histórias mirabolantes, fantásticas de conquistas. É uma outra espécie de herói, não menos significativa diante de Deus, não menos representativa, tampouco deixada de ser reconhecida. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. Uau! Eu já poderia fechar a Bíblia e dizer: irmãos, Deus já falou. Falou ou não falou? Quem ao ler a Bíblia já foi impactado pelo texto, Deus falando diretamente. Quando eu li esse texto, com este olhar, meu coração ficou compungido, muito forte. Eu quero destacar apenas alguns traços encontrados aqui nesse texto. Nós estamos falando de heróis geracionais. Eu vou salientar alguns pontos que nós encontramos aqui. Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é o seguinte: os heróis, eles são geracionais, eles atuam na sua geração. O que isso significa? Nós vivemos uma realidade, cada geração vive uma realidade, cada geração vive os seus problemas do seu tempo, os seus enfrentamentos. Quando nós olhamos as histórias ali relatadas em Hebreus capítulo 11, nós podemos mergulhar na vida de cada um daqueles personagens e nós vamos ver que eles eram homens contextualizados da sua época. E eles se tornaram heróis, por quê? Porque eles não ficaram passivos diante das situações. Eles tiveram uma postura, eles adotaram um comportamento que foi contra aquilo que o mundo estava propondo, porque nós temos que lembrar que desde o momento em que o homem deixou de assumir a sua responsabilidade sobre o planeta, quando Deus faz o homem, Ele dá ao homem um comando, que o homem dominasse sobre a terra, que o homem cultivasse, guardasse, mas que ele exercesse esse domínio, essa regência. Esse domínio, essa regência que o homem tinha sobre a terra, era uma expressão do reinado de Deus sobre este mundo. Todo mundo deveria andar conforme as leis eternas de Deus, e o homem era aquele responsabilizado para que isso acontecesse. Quando o homem opta por outro caminho, ele entrega essa regência, ele abdica desse comando, desse reinado, e nós percebemos que entra em cena a figura de Satanás se encampando da regência do sistema do mundo,
o homem entregou a ele. É por isso que quando Jesus vai ser tentado por Satanás, Satanás diz: olha, está vendo os reinos deste mundo? Eu dou para ti. Estava debaixo da regência. A palavra de Deus chama Satanás como o príncipe do quê? Deste mundo ou deste século. O mundo criou um sistema que está sobre uma regência maligna, e essa regência maligna, ela atua por gerações, a cada geração. Há um estudo interessante que mostra que em cada geração houve o seu anticristo. Pedro vai falar sobre isso, que ele já atua, vai falar que o anticristo já atua, o seu ministério já está operante na terra. O que é marcante na vida desses homens é que eles não se sujeitam a essa regência, eles são atuantes na sua geração. Quais são os grandes confrontos que nós temos na nossa geração? Vamos trazer aqui, né, Brasil e tudo mais. Me digam aí, vocês, o que vocês olham de cara e veem, isso aqui é uma guerra que nós vivemos. Me citem algumas coisas. O ambiente político brasileiro. Quais são as características que nós temos já há algum bom tempo? Corrupção, certo? O que mais? A questão do aborto sendo cada vez mais assimilada. Ideologias. A desconstrução da família no padrão, no modelo bíblico, no modelo de Deus. Vocês percebem, tudo isso são causas, são coisas da nossa geração, e que os antigos tiveram as coisas das gerações deles, e eles se fizeram heróis da sua época, porque eles foram direto lutar contra esses dramas. O herói de hoje, a serviço do reino de Deus, é aquele que, de forma consciente, se posiciona diante dessas causas. Qualquer cristão poderia assumir a ideia seguinte: olha, eu já sou salvo, eu já conheço a Cristo, eu já estou no caminho, glória a Deus, obrigado Senhor, agora eu vou ficar aqui no meu canto, né, esperando a morte chegar, como dizia Raul Seixas, poeta da maldade. Mas os heróis de hoje, dessa geração, são homens e mulheres, não importando a idade, que são tomados de uma consciência da vontade de Deus para a humanidade, e ainda para hoje, porque Ele não mudou, e tomam posição, e lutam as causas do reino. Notem que todos aqueles homens passaram enfrentamentos, alguns deles conseguiram êxito nas suas batalhas, e outros não. Alguns tiveram aquelas vitórias triunfantes, mas outros foram cerrados no meio, decapitados. Vocês sabiam que uma das grandes alegrias dos romanos, no período de Nero, era iluminar as ruas de Roma? Eles tinha luminárias, só que eram luminárias humanas. Eles pegavam cristãos, penduravam nos postes, nas ruas, e acendiam fogo nos caras, para iluminar as ruas. São heróis? Estes que foram para essa iluminação, eles são heróis? Se olhasse para aqueles dias, eles eram tidos como heróis? Não, eles eram tidos como perdedores, como vencidos. Mas diante de Deus são o quê? São heróis, porque amaram a Deus acima de todas as coisas, mais do que a sua própria vida. Então, os heróis
bíblicos, os heróis de Deus dos dias de hoje, são estes que não estão se importando com o aplauso da sociedade, não estão se importando com a aceitação da galera, mas estão focados em atender aquilo que é de Deus, mesmo que seja rejeitado. Isso mexe, pelo menos muito, com a galera que está na faculdade. Quem é que está no ambiente universitário hoje aí? Mexe ou não mexe? Vocês não têm esses enfrentamentos em sala de aula, lá no meio dos colegas, dos professores? Eu tinha direto, né? Quem está no ensino médio, até quem está no ensino fundamental, hoje são guerras. Então, os heróis atuam na sua geração. Próxima coisa que nós encontramos é que eles não visavam recompensa imediata, mas aguarda pacientemente pela vindoura. Os verdadeiros heróis não estão buscando a sua recompensa aqui e agora. Se você perder essa dimensão de que a recompensa, o prêmio, ele só será dado no final do jogo. Se você achar que o seu prêmio vai ser dado ainda durante essa etapa, você vai se frustrar. Isso pode ser uma pedra de tropeço na tua fé que não está fundamentada na verdade. Aí você pode olhar para pessoas que de repente tiveram uma vida justa, tiveram uma vida reta, eram frutíferos em Deus e só passaram perrenha, só passaram luta, só passaram dificuldade e quem sabe perseguição e morreu. E aí você olha assim, mas valeu a pena ele passar por tanta coisa? Ele morreu. Não seria mais vantajoso, quem sabe, ele cuidar um pouquinho mais de si e buscar ter um pouquinho mais de satisfação na vida, um pouquinho mais de autorrealizações, né, dos seus sonhos, do seu querer e viver mais? Os heróis, eles têm a plena consciência que a sua recompensa virá, mas não espera que ela aconteça agora. Não espera que ela aconteça nesse presente tempo, exceto se a promessa se cumprir no nosso tempo. De que promessa eu estou falando? Quem crê nisso? Queridos, esse é um aspecto que tem sido muito esquecido pela igreja, a igreja de uma forma geral. Nós não podemos deixar apagar da nossa lembrança essa promessa, porque é ela que nos faz perseverar nos dias da crise, nos dias das dores, nos dias das perseguições. E eu vou alertar vocês aqui, prestem bem atenção, não se iluda, a coisa vai piorar. Está amarrado. Não, é Bíblia. O cerco vai fechar em cima da gente, galera. Mas eu vou ser arrebatado antes. Não vai. Tu vai segurar no osso. Não vai. Mas eu creio no arrebatamento antes. Cuidado. Cuidado, porque tu pode tomar uma surpresa e não se ver preparado para enfrentar aquilo que a Bíblia diz que todos vão enfrentar. Esses camaradas dessa galeria de fé, eles entenderam, o autor aos Hebreus chega a falar que Moisés, ele contemplava Cristo, mas olha a geração de Moisés e a geração em que Cristo veio ao mundo, mas ele já tinha noção da perspectiva da fé. Irmãos, dentro do contexto escatológico, o que está desenhado para frente de nós? Os santos precisam se tornar cada vez mais santos.
E a iniquidade cada vez mais tomando conta deste mundo louco. Não significa que nós temos que nos, né, não quero saber, então eles que, não, nós temos que continuar exercendo esse papel de resgate destes que se perdem, mas aonde está a iniquidade, ela vai se tornar cada vez mais gritante, cada vez mais pesada, cada vez mais sufocante. E haverá um momento onde um personagem, e para além de um personagem, um sistema vai se impor de maneira global. E a Bíblia chama isso de o reinado do quê? Do anticristo. E ele vai se impor sobre o mundo. Mas como assim? Deus não vai nos guardar? Vai. Mesmo que morramos. Porque a promessa vem depois. Estão me alcançando? Tem um detalhe que eu acho muito interessante e até intrigante. A Bíblia diz que esse anticristo vai impor sobre os homens o quê? Aonde? Na testa ou na mão. E por muito tempo eu sempre fiz a leitura desse texto como sendo um sinal mesmo, uma marca evidente, né? Algo que diferenciasse visualmente uns dos outros, onde pudéssemos lá, quem sabe, ver, ó, aquele lá tem a marca, aquele lá não tem, aquele lá tem, aquele lá não tem, aquele lá não tem. E aí se fala de várias coisas, né? Se fala do chip, se fala de muitas possibilidades, ok. Agora vieram dizer que era a vacina do coronavírus, era a marca do anticristo. É uns troços idiota que não tem cabimento, né? Mas vejam só, se vai ter essa distinção física, pode ser até que tenha, mas isso não é o mais significativo. O mais importante é entender que essa marca, ela está diretamente conectada com as Escrituras. E pelas Escrituras, nós temos que entender o que é Cristo e o que é anticristo. Tem uma marca no passado que Deus deu para o homem ter na sua testa e na sua mão? Tem isso na Bíblia? Tem ou não tem? Tem. Lá na Torá você vai ver o Senhor dizendo, olha, e porás por frontais, né? Na tua fronte, e atarás a tua mão estes mandamentos. E aí os judeus pegaram essa palavra, que foi inicialmente dirigida a eles, e eles levaram ela no sentido físico literal. Aí se você vai em Israel, você vai ver que dos grupos ortodoxos, é comum você ver judeus, eles têm uma caixinha na testa, que eles amarram assim, uma caixinha, ali dentro tem porções, né, da Torá, dentro daquela caixinha, eles chamam de tefilim, e na mão também, eles amarram, que fica a caixinha, então eles levam uma marca na testa e uma marca na mão, física, que significa a palavra de Deus, aqui e aqui. Deus, em essência, estava preocupado com esse ato físico? Era essa a mensagem central de Deus? Pergunto para vocês. Não. O que o Senhor queria efetivamente que acontecesse? Que aquele conteúdo estivesse aonde? Na mente. Ou seja, a mente, a mentalidade. Gustavo falou aqui um momento desses que o maior campo de batalha é aonde? Na mente. Então, a mente completamente absorvida, envolvida e comprometida com os princípios de Deus. E a mão significa o quê? Os nossos atos, aquilo que a gente produz, aquilo que a gente realiza, o que a gente faz. Então, tanto o que nós pensamos, os nossos conceitos, os nossos valores, os nossos ideais, quanto aquilo que nós fazemos na vida, isso tem que estar diretamente comprometido
Ah, ok. Se puderem me conseguir um copinho de água, eu aceito também. Completamente direcionado, conduzido pela vontade de Deus. Agora, nós temos que, nesse novo tempo, o inimigo, ele quer implantar uma marca onde? Na mente e na mão. O que ele quer com isso? Fazer uma geração inteira de homens que tenha a sua mentalidade comprometida com ele, com ideias, com pensamentos, com valores, e que as suas obras, os seus feitos também sejam comprometidos com ele, a serviço dele, para satisfazer a vontade de Satanás, para adorar o inimigo. Eu pergunto para vocês, como tem sido nos nossos dias a mentalidade da sociedade? Elas estão próximas dos valores de Deus ou estão cada vez mais distantes da vontade de Deus? O que você acha? Qual é o diagnóstico que você traça? Cada vez mais distante. Então nós estamos percebendo que a marca da besta, ela está se esparramando com muita velocidade. Muitos estão já sendo marcados. Qual é o nosso desafio como heróis? Aqui, ó. É entender que nós temos uma recompensa lá na frente, mas que agora nós vamos ter que lutar contra tudo isso. É entender que quando Jesus voltar, e ele vem. Obrigado, filho. Quando Jesus voltar, que ele vier na sua nuvem, junto com seus exércitos celestiais, ele nos reunirá, todos aqueles que não têm a sua mente comprometida com o inimigo, nem as suas obras são a favor do inimigo, mas que têm todo o seu ser rendido a Deus, ele reunirá no céu, sim, nessa nuvem, os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, e ele destruirá o inimigo com a espada que sai de sua boca. Amém? Você crê nisso? Porém, daí nós não vamos para o céu. Não esqueça essa ideia que foi pintada na Idade Média. Não. Esse é o tempo de conosco nessa terra, o Senhor Jesus restaurar o Éden aqui neste mundo. E é por isso que ele diz que nós seremos um reino de sacerdotes, seremos usados por ele para implantar a justiça do reino sobre toda a terra. Seu trono estará estabelecido em Jerusalém, e nós, espalhados pelo mundo, governaremos com ele. E esse mundo vai ser restaurado. Naquele tempo da grande batalha, que haverá de acontecer quando ele voltar, nós teremos um povo que são os eleitos de Deus, nós teremos um outro povo que são os inimigos de Deus, que receberam em suas frontes a marca, né? Estão com essa mentalidade corrompida, e teremos um povo que não são filhos de Deus, mas também não são inimigos, que não se renderam ao sistema do inimigo, mas que precisarão ser salvos. Este povo não vai ser destruído na volta de Jesus, eles permanecerão na terra, e nós estaremos na missão de instruí-los agora, que eles conhecerão a verdade, mas terão que aprender, e nós seremos instrumentos de Deus como sacerdotes para ensinar as nações a cumprir e a obedecer à vontade do eterno Deus. É profundo isso. Mentalidade de heróis. Quando eu penso em ser herói, eu penso, não importa o que eu vou passar hoje, não importa se eu vou ter êxito no ministério, no sentido humano, do olhar humano, não importa se eu vou ter aplausos, se eu vou ser reconhecido, se eu vou fazer isso, aquilo outro, não interessa isso, interessa que eu esteja fazendo aquilo que Deus mandou fazer hoje, lutando o bom combate, na esperança de que naquele dia, quando Ele vier, a minha recompensa é Ele dizer,
vinde, bendito do meu Pai. Tem lugar para ti. Eu conto contigo. Tu vai estar aqui junto comigo, tu vai me ajudar agora. Nós vamos reinar. Vamos fazer o que era para Adão ter feito lá no começo. Nós vamos fazer junto com Jesus. Amém? Quem quer isso? Quem quer ser a gente desta geração, dessa época? Então lembrem, atuamos hoje com um olhar para o futuro. Eu não posso atuar hoje querendo colher os frutos do hoje. A colheita virá. Nenhum desses citados heróis da fé tinham ideia que eles seriam vistos na história como heróis da fé. Jamais passou pela cabeça deles. Eles só vieram a descobrir isso depois de mortos. Amém? Isso é bom para matar o nosso eu, o nosso ego. Próximo item. Seus atos heróicos estão ligados ao seu testemunho de fé. Lembrem, a tua memória, o teu ato heróico está diretamente vinculado ao teu testemunho. E os atos heróicos, eles podem ser coisas simples. Por exemplo, eu estava numa aula a primeira faculdade que eu fiz foi agronomia, na URGS em Porto Alegre. Eu me lembro se fosse hoje, estava na aula de biologia, acho que isso era segundo semestre. Estava na aula de biologia e o professor dando uma aula sobre origem da vida. E ele começou a apresentar uma tese, as conhecidas, né, pela ciência, pela biologia, enfim, pelas propostas que fazem. E ele apresentou a tese A, a tese B, a tese C, né, evolucionismo, e no final ele termina com uma piada. Ele diz assim, tem também a tese de que Deus criou a vida e criou tudo, e deu risada, e vários deram risada junto. Aí eu estava com 18 anos, professor. Aí sim, professor, das teses que o senhor apresentou aí, qual delas é aquela que o senhor afirma? Foi isso aqui, essa aqui é que é provada, atestada, é inquestionável, é isso que aconteceu. Aí ele disse, não, vejam bem, por isso é chamado de tese, porque nós não temos como comprovar isso cientificamente, tarará, tarará. Aí eu ouvi atentamente, né? Aí eu disse assim, professor, então se nem o senhor e nem os maiores cientistas do mundo podem afirmar o que aconteceu e como foi, eu acho que o senhor também não pode desconsiderar a possibilidade de existir um Deus que fez todas as coisas. Eu prefiro essa tese. O professor ficou desconcertado, o professor ficou ele percebeu que não foi agradável a fala dele, até pediu desculpas. Com essa postura, estou falando de um ato simples do dia a dia, onde a gente se posiciona. Eu ganhei 3 colegas de aula para Cristo, porque ficaram naquele momento também chocados e vieram conversar comigo, e na conversa eu fui falando mais do amor de Deus, do poder de Deus, e eles vieram para a comunidade, se batizaram, um deles hoje é pastor. Entendem? Você não acha que isso é um ato heróico? Você se posicionar numa sala de aula não é um ato heróico? Se posicionar diante da família, muitas vezes, pelos fundamentos da fé, é ato heróico. E não pense no aqui e agora, pense no futuro. Está ligado ao seu testemunho. Não pense que a vida de um herói, segundo as Escrituras, é um instante apenas. Porque eu conheço pessoas que tiveram experiências com Deus tremendas e se afastaram da fé depois. Eu pergunto, comprometeu? Sim ou não?
Aquela grande experiência com Deus que ele teve no passado, vai valer de alguma coisa agora diante de Deus, para a sua eternidade? Esquece. A Bíblia diz que o prêmio é para aquele que perseverar até o fim. É por isso que no texto aos Hebreus, ele vai apontar muito para o fim. Como as pessoas terminaram a sua jornada. Como eles sustentaram o seu testemunho. Não adianta nada você ter e ali ressuscitar um morto pelo poder de Deus. É um testemunho legal, bacana? Sim ou não? Heróico, é um testemunho heróico. Deus me usou para ressuscitar um morto. E amanhã você ser pego lá fora, em um comportamento completamente contrário ao teu discurso de fé. E morrer nessa condição, e terminar nessa condição. Não. Os heróis estão ligados ao seu testemunho de fé. Quarta coisa, quando olhamos para esses homens, nos seus tempos, nós falamos de homens comuns. Nós que criamos, por influência, né, do tanto de filme de super-herói que a gente já viu, a gente cria aquela ideia imaginária, né, que os heróis, eles são pessoas completamente dotadas de coisas diferentes que os outros humanos não têm, mas os heróis de Deus são homens comuns. Eu acho fantástico quando no Novo Testamento vai falar de Elias, e Elias é a representação dos profetas. Falou em profeta, o cara que vem à mente é Elias. Ele é o cara no contexto dos profetas. Tanto que quando Jesus vai lá no monte da transfiguração, quem é que aparece lá? Moisés e Elias, a lei e os profetas, testemunhando a respeito de Cristo. Ali nós podemos ver a declaração: Elias era um homem sujeito às mesmas vaidades, às mesmas angústias, aos mesmos sentimentos que todos nós. A Bíblia não mostra que os seus heróis são homens acima de qualquer coisa, não mostra que são homens que não tenham fragilidades, não mostra que sejam homens imbatíveis, não. Eu quero te dizer que você, ao olhar para você, possa dizer assim: mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu quero te dizer que pela tua vida com Deus, Deus te chamou para ser um herói. Amém? E sabe uma coisa que Deus comumente coloca dentro de nós? Deus coloca um negócio que fica queimando aqui dentro e diz para ti: ó, tu vai salvar o mundo. Quem já teve esse negócio queimando dentro de você? Uma voz diz assim: ó, eu vou te usar para salvar o mundo. Quem já teve essa experiência de ter algo queimando dentro de si, dizendo que tu vai ser alguém chave nas mãos de Deus para salvar esse mundo? Quem já teve essa sensação, esse sentimento, essa voz interior? Levanta a mão bem alto. É de Deus. Não duvide disso. Mas aí você vem e olha assim: mas olha só que eu não sou nada, eu nem tenho um título, eu nem tenho dinheiro, nem tenho fama, nem tenho sucesso, eu até meio que me comunico meio mal, tudo isso é balela. A verdade é que Deus te chamou para salvar o mundo mesmo. Não duvide disso. Continue alimentando isso. Deus quer me usar para salvar o mundo. Talvez não seja os 7 bilhões que estão sobre a terra, mas Deus vai te usar para salvar o mundo de vários, ou talvez de alguns. Mas ainda que seja para salvar o mundo de um, terá valido a pena. Há um herói aí dentro, que é movido pelo Espírito Santo,
E a moral disso não é para que você fique assim, ó, tu viu o que eu fiz? Querendo medalha, querendo aplauso. Não. É uma carreira. São marcos na vida, histórias que você vai acumulando ao longo da tua vida. Eu viajei com o Bruno na sexta-feira, e o Bruno começou a me instigar a contar algumas experiências. E foi muito legal a nossa viagem. Nós andamos num dia, deu praticamente 800 quilômetros. E aí eu comecei a relatar experiências que eu tive, desde coisas simples até coisas fora do normal. E ele disse assim: pastor, por que o senhor não escreve um livro? Essas lembranças, elas não podem ser perdidas. Eu disse para ele: acho que se isso for para edificar a fé, né, da igreja, vale a pena. Caso contrário, não vale a pena. Se chegar um momento e o Espírito Santo dizer, agora faz para edificar os outros, a gente vai fazer. Coisas especiais, mas eu tenho certeza absoluta, se eu der o microfone para cada um aqui que realmente tem uma experiência com Deus, você vai ter já uma coletânea de experiências marcantes, sim ou não? Quem poderia dizer assim, eu tenho já algumas experiências fortes com Deus? Olha aí, quantos livros dariam para ser registrados aqui? Quantas histórias de heróis dos dias de hoje, dessa geração, heróis geracionais, feitas por homens e mulheres comuns, simples, coisas de experiências com Deus. Uma das experiências, eu gosto de lembrar dela, né, poderia citar outras, mas assim, imagina, eu estava indo para a Índia, tinha um voo. Eu saía daqui de Santa Maria, isso foi em 2001, uma semana depois da queda das Torres Gêmeas. Saí de Porto Alegre na terça-feira de manhã, fui para São Paulo, terça-feira de tarde, fiquei a tarde inteira no aeroporto, e o voo era final da tarde, da terça-feira, para a África do Sul, chegaria quarta-feira de manhã na África do Sul, ficaria o dia na África do Sul, ia dormir na África do Sul, na casa do pastor Silmar, um amigo meu, amigo nosso, ele já veio várias vezes aqui, né? E na quinta-feira de manhã, eu teria um voo, que daí, no finalzinho da manhã, um voo que ia para Bombaim, na Índia. Eu ia ministrar num seminário lá. Fui o primeiro a chegar na fila do check-in no aeroporto lá de São Paulo, no Porto de Guarulhos. Primeiro, estou com minhas malas lá. Formou-se aquela fila gigantesca. Na hora que o camarada diz lá, vamos começar o check-in, o Espírito Santo vem e diz, não faça o check-in. Não faça o check-in. Não fazer o check-in. Cheguei cedo, eu sou o primeiro. Podia escolher a poltrona. Tá? E passa um, passa outro. Agora, senhor, fica aí. Foi. Todo o tempo do check-in, o Espírito Santo dizendo, não vai. E eu ali, parado. Faltava 2 pessoas para terminar o check-in. E eu fiquei lá atrás, meu Deus, nervoso, suando frio, apavorado. O que está acontecendo, meu Deus? Vem o diretor da companhia lá, da South Africa, e disse assim, atenção, chamou no microfone todos os passageiros daquele voo, e comunicou. Descobrimos que a aeronave está com um problema técnico, ela não poderá voar. Levaremos os senhores para um hotel, depois que tiver consertada a aeronave, vocês vão, então, embarcar. Aquele barulho, aquele fuzuê, povo indignado, e eu ali, congelado. Deu uma brechinha, eu fui no cara, e eu disse, meu amigo, é o seguinte, eu preciso estar em Joanesburgo, quinta de manhã, porque eu tenho um voo que vai me levar para Bombaim, é um seminário, eu não posso perder, eu sou palestrante, me bota qualquer rota, mas me deixa em Joanesburgo quinta de manhã para eu pegar esse voo. Ele olhou para mim, mas você não fez o check-in? Eu disse,
Não fiz, estou com tudo aqui. Então me segue. E o cara maluco saiu correndo do aeroporto, eu com um carrinho com as malas correndo atrás dele, ele no rádio. Ele me botou dentro de um avião da Delta, me mandou para Atlanta, nos Estados Unidos. Voei a noite toda de Atlanta, eu peguei um outro voo que veio para Joanesburgo. Eu fiz um M no mapa mundi. Moral da história, eu consegui chegar a tempo do voo de Joanesburgo, cheguei em Bombaim, na sexta-feira de madrugada, eu estava desde terça-feira viajando, sem banho, sem trocar de roupa, sem nada, estava manhaca pura, cansado, exausto, moído, mas cheguei. Mas o que tem de heroísmo nisso? Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Naquele dia, eu soube depois que eles levaram 2 dias para consertar o avião. O pessoal ficou no hotel 2 dias. Só menos quem? O Levi. O Levi já estava no seu destino. E eu tive uma das experiências mais marcantes da minha vida, que foi ministrar para aquele povo, 1.500 alunos. Eu ministrando a eles, irmãos, eu via cumprimento de profecia na minha vida, assim, de uma maneira espantosa. Nada disso teria acontecido se eu não tivesse simplesmente ouvido e obedecido. Às vezes o teu ato heróico vai ser isso. Você ouvir de Deus e obedecer. Algo simples. Amanhã eu tenho uma outra ministração, onde eu vou estar falando sobre virtudes dos heróis. Eu espero que a tua vida fique marcada. Seus feitos e falas ecoam e inspiram gerações. Fizeram lá nos seus dias, se posicionaram nos seus dias, mas aquilo fica registrado. E vem ecoando geração após geração. A Isadora falou isso aqui. Até nos alcançar hoje. O que Deus vai fazer com o teu testemunho, com o teu ato heróico? Você não sabe, mas pode chegar muito longe. Pode, quem sabe, os teus netos contarem os teus feitos para os teus bisnetos e depois os tataranetos, e o teu testemunho seja o instrumento de Deus para direcionar vidas, para salvar pessoas. Até hoje eu fico chocado quando eu leio, né, e ouço sobre os morávios, por exemplo. Nossa, os caras se vendiam como escravos. Você pode imaginar isso? Eles receberam um chamado de Deus para pregar num determinado lugar onde não tinha um evangelho, nada, zero, mas a única maneira de eles acessarem aquele lugar era se eles entrassem como escravos naquele lugar, porque os povos que estavam lá, tudo escravo, esqueci o nome do lugar, não vê a memória, alguém me lembra aí? Dos morávios? Hã? Bom, aí o Google responde para vocês. Aí, os caras, sabe o que eles fizeram? Aquele povo precisa ser alcançado, são escravos lá, eles vão morrer sem Deus. Boa ideia, vamos nós nos oferecer como escravos, com a consciência de que nunca mais vão voltar para suas casas, porque uma vez escravo lá era eterno, até a morte. Mas nós vamos ter a oportunidade de falar do amor de Deus para todos os escravos que estão lá. Que loucura isso. Vocês conhecem a história daquele ministério chamado Asas do Socorro, que é uma agência missionária? Alguém que conhece a história das Asas do Socorro? Levante a mão se alguém conhece. Você conhece. Resumidamente, Asas do Socorro, um grupo de pilotos de avião, crentes, decidiram fazer um trabalho em meio de tribos, e eram todos eles casados, e eles então elencaram uma tribo lá e foram até aquela tribo. Quando chegaram lá, os caras jantaram eles. Eram canibais. Comeram os missionários.
E as mulheres deles, ao invés de ficarem revoltadas com Deus, como assim? Deus chama os nossos maridos para ir numa missão, chega lá, os caras são comidos. Tinha um motivo para se revoltar com Deus? Tinha ou não tinha? Mas sabe o que elas fizeram? Elas foram lá. E cheias do poder de Deus, converteram a tribo. E quem é que se tornou o pastor da tribo? O cacique que antes tinha ordenado jantar os caras. E ali nasceu a missão Asas do Socorro. Asas justamente porque eles eram pilotos de avião. E eles têm espalhado o evangelho em lugares que vocês não imaginam. Especialmente em meio de tribos. São heróis. São heróis. Inspiram gerações. E os heróis da fé são provados pelos longos períodos de normalidade. Quando a gente fala em herói, a gente tem aquela ideia que o herói está sempre herói ali, né? Ele está sempre em atividade. Ele está sempre saltando de um prédio, está sempre resgatando uma donzela, um gatinho que está em cima da árvore, sei lá, uma situação de perigo. O herói, ele está em movimento contínuo. E na questão dos heróis da fé, embora nós tenhamos o registro dessas pessoas, nós vamos perceber que a maior parte do tempo de suas vidas eram vidas pacatas e comuns. Se você tem aquela sensação de que, puxa, Deus acho que nem está falando comigo, acho que, sei lá, é um deserto, faz tempo que eu não ressuscito um morto, faz tempo que não levanto um paralítico, faz tempo que eu não vejo um cego enxergando, porque tem que ter essas experiências numa certa frequência para manter ativo as suas convicções. Eu quero dizer que Abraão teve uma meia dúzia de experiência com Deus. E é pai da fé. A Bíblia registra do dia em que ele foi chamado por Deus, já era coroa, já estava velho. Depois registra o momento em que ele vai lá e fala sobre Isaac, fala do momento lá dele em relação a Sodoma e Gomorra, para ele interceder lá por Ló. Depois fala do sacrifício, do quase sacrifício de Isaac. E não tem mais. Fala lá da guerra contra os 5 reis, aqueles lá. E não tem mais muita história de Abraão, mas são, claro, histórias fortes. E o resto da vida? Ele era o tio Abraão, casado com a tia Sara, pai de Isaquezinho, que vivia como um nômade. Talvez a tua vida não seja agitada em termos de grandes feitos com tanta frequência, e isso se torna um teste para a perseverança das tuas convicções e da tua fé. Não deixa isso te atrapalhar. Lembra de um daqueles 3 colegas que eu falei para vocês, que um deles se tornou pastor? Um outro desses 3, ele veio para Cristo, chamava-se Alexandre. O apelido dele era Esponja, porque ele bebia demais. Nas festas da faculdade ele bebia, que era um horror. O apelido dele na faculdade era Esponja. Depois ele se converteu, né? E aí o cara veio com tudo, veio para a igreja, ele se converteu e ajudava na obra, ao ponto dele ir para o seminário. Ele foi fazer o mesmo seminário que eu também estava fazendo. Eu estava 2 anos na frente dele no seminário. E ele ali, mas de repente ele entrou numa crise. Ele disse assim: não sei, mas não tenho ouvido a voz de Deus, eu não tenho visto Deus agir, não tenho visto Deus fazer coisas na minha vida, e isso foi crescendo dentro dele, e aí ele fez um propósito, ele disse: eu quero que Deus me mostre um anjo, porque na Bíblia diz que tem anjo, fala dos homens de Deus que tiveram experiência com anjo, eu quero ver um anjo. E aí ele começou, e ele orou e jejuou e clamou, porque ele queria ver um anjo, e aí sabe o que aconteceu? Nada. Deus não mostrou anjo nenhum para ele.
E sabe o que aconteceu? Ele começou a duvidar da fé. Sabe o que mais aconteceu nesse momento que ele balançou? Satanás se aproveitou e colocou uma moça bonita do lado dele, onde ele tirou os olhos de Cristo e olhou para a moça e disse: uau! E naquele momento da sua fé balançada, nas suas crises de convicções por causa de bobagem, ele começou a acompanhar a sua gatinha, que era macumbeira. E ele se tornou um macumbeiro com ela, porque Deus não mostrou o anjo como ele queria ter visto. Passamos por esse teste. Eu tive já na minha vida com Deus, hoje, 23 anos de ministério aqui, várias experiências. Alguns já acompanharam do meu lado, mas eu já tive longos períodos que nada diferente aconteceu. Que a voz de Deus que eu tinha era quando eu lia a Bíblia. Mas eu não tive aquela mesma voz que eu tive lá naquele dia, na fila do check-in do aeroporto. Mas quando eu leio a Bíblia, é uma forma de ouvir Deus. Mas você entende que tem uma diferença? O que é mais místico? A voz que tu ouve lendo a Bíblia ou aquela que tu ouve intuitivamente, sem ter nada ao teu redor, e você vê, não tinha como não ser Deus falando comigo, concordam comigo? Não tinha como não ser, o resultado imediato foi revelado. Parece que aquele tipo de experiência tem mais valor do que essa, eu no meu dia a dia, lendo a Bíblia, e eu quero te dizer que o que faz a gente ser herói é o do dia a dia, lendo e confiando no que Deus diz. Não se distraia. Amém? Eu queria ter um tempo aqui para nós chorar juntos, se quebrantar, se humilhar. O Gustavo já cortou os baratos por causa do horário lá. O tempo passou mais rápido do que eu imaginava. Mas eu gostaria sim que você estivesse com um coração sensível. Quem sabe você não se vê como esse herói dos dias de hoje. O Espírito Santo quer alimentar esse